Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CEPREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Todos os sábados nós nos reunimos pela internet e localmente aqui na casa para estudar o livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro da lavra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. É um livro de perguntas e respostas, perguntas essas que foram elaboradas pela FEB e remetidas através da mediunidade do Chico para o seu mentor Emmanuel, e Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nos traz as respostas relativas a essas perguntas que ali foram elaboradas e apresentadas para ele. Essas perguntas, essas respostas, na verdade, elas ampliam um pouco mais o nosso entendimento a respeito de tudo aquilo que nós já encontramos dentro da codificação espírita, dentro dos 5 livros que compõem a base onde se estruturou o espiritismo, os 5 livros da palavra do nosso irmão Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Nós encontramos ali dentro praticamente tudo que nós vamos achar aqui dentro do livro Consolador. Aqui, então, Emmanuel, na verdade, ele traz um pouco mais de entendimento, ele abre um pouco mais a nossa reflexão. Não que nós não encontremos na doutrina, nas bases fundamentais, mas Emmanuel abre um pouco mais o leque de reflexão e de conhecimento. Portanto, o livro ele é totalmente apoiado na doutrina espírita, todas as perguntas e respostas, elas estão dentro da doutrina espírita, foram perguntas e respostas que foram elaboradas pela Federação Espírita Brasileira. Portanto, elas fazem parte de todo o cabedal do conhecimento espírita e trazem para nós muito mais luz. Todas elas foram profundamente revisadas e revistas frente às verdades que a doutrina espírita nos oferece. Portanto, é um livro que nós podemos estudar com muita tranquilidade, com muito carinho, porque ele só traz para nós aprofundamentos e que a gente consiga fazer reflexões maiores, aplicando a doutrina espírita, o Consolador prometido, na edificação do reino de Deus, que cada um de nós edifique em seu coração. Agradecidos, então, a toda a equipe espiritual, aos mentores do nosso trabalho, a todos os mentores individuais, aos espíritos simpáticos que nos acompanham. Lembremos que todos nós estamos mergulhados no alto divino do Criador, no fluido cósmico-universal, e, portanto, onde quer que nós estejamos, seja pela internet, ou no lugar onde você se encontra, seja aqui no seu prédio, através do alto divino do fluido cósmico-universal, nós podemos estabelecer uma corrente de sintonia. Corrente essa que nós vamos receber boas inspirações, uma boa intuição dos nossos mentores, nossos guias, nosso anjo guardião, e de todos os espíritos simpáticos que normalmente comparecem a esse tipo de reunião, discussão, a esse tipo de reunião, em que nós vamos tratar do Evangelho de Cristo. Nós vamos ali procurar compreender, entender tudo aquilo que Cristo viveu no seu Evangelho e aplicar isso na nossa reforma íntima, na nossa construção do reino de Deus. Então, agradecidos a toda essa equipe espiritual, aos irmãos que nos acompanham, vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Samuel, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Aqui na sala, hoje, a gente está com o Divaldo, a Meire, a Olímpia e o José Eduardo, estudando aqui com a gente. A Olímpia é a primeira vez que está aqui com a gente, comparecendo. Seja bem-vindo. As nossas reuniões, elas ficam gravadas, elas ficam no canal do CEPREL. Então, um dia, se quiser rever alguma coisa, elas ficam todas ali no canal do YouTube, basta acessar e elas vão estar ali todas disponibilizadas. Eu estou em dívida com as últimas 3 que eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar, tá, gente? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos no item 3 do livro Consolador, que trata sobre o Velho Testamento. A primeira parte, que fala, o item 3.1, que fala sobre a revelação, ela já foi toda feita por nós
e nós entramos numa outra parte, que é a 3.1.2, que fala sobre a lei. Lembrando que lei, né, lei é a Torá. Vamos falar um pouco sobre a Torá. A Torá é a lei, né? E nós já fizemos algumas perguntas e hoje nós estamos na pergunta de número 270. E eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa ler a pergunta, ler a resposta. Eu vou fazer uma breve reflexão após a leitura e a resposta e depois fica aberto para o pessoal, tanto da internet, o Samuel sinta-se à vontade, como o pessoal daqui participando, porque a gente aqui está para construir junto a verdade. A verdade relativa que nós vamos ter condições de compreender, entender e aplicar nas nossas vidas. Então, é juntos que a gente vai construir essa verdade e é juntos que a gente vai ali um com os outros entendendo e colocando isso em prática. Vamos então compartilhar a tela para a gente ler a pergunta. Hoje eu não escrevi nada, eu hoje falei, vou deixar um pouco mais livre, né? Porque normalmente eu escrevo alguma coisa, trago alguma coisa para comentar, mas hoje eu deixei um pouco mais livre para que a gente pudesse ter mais tempo, para a gente poder realmente interagir, começar a interagir entre a gente. A pergunta de hoje é a de número 270. Uma pergunta bem interessante, né? Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino. Muito interessante, né? Apesar das suas expressões tão humanas, né? Ou seja, apesar de ele ter uma vida com expressões de vida muito similares a de qualquer outra pessoa, ou seja, se nós lembrarmos um pouquinho, né, a vida de Moisés, a gente vai lembrar que ali no Egito, né, ele foi ali em um determinado momento, ele foi adotado pelo faraó, ali acho que é a filha do faraó, e ele foi ali criado, né, com todos os costumes ali do povo egípcio, mesmo ele sendo ali, ele foi encontrado, né, no cestinho, né, tem uma história muito bonita, né, mas que aqui não vem muito ao caso, mas é interessante a gente lembrar esse passado, né? Então ele teve ali um momento em que ele teve contato com as verdades espirituais. A gente precisa lembrar que naquele tempo no Egito, existiam aqueles que eram os iniciados, né? Então dentro desse grupo de iniciados, Moisés era um deles. Iniciados aonde, né? Existia ali, já desde aquele tempo, um conceito de um Deus único, existia um livro, que era chamado Livro dos Mortos, ou seja, existia todo um conceito de um Deus único, de uma cultura de um Deus único, de uma cultura monoteísta. Porém, para o povo em si, né, ou seja, para todos aqueles que não eram iniciados, para aqueles era fornecido um entendimento um pouco diferenciado, um politeísmo, que era muito comum naquela época, e que servia também para, de certa maneira, manipular, para ter o controle do povo, e assim sucessivamente. Então, dentro dessas expressões tão humanas, Moisés, a gente tem que recordar que, em um determinado momento, ele foi ali, vamos dizer assim, ele viu uma injustiça sendo praticada de um irmão que estava ali se defendendo de um ato de grosseria como um escravo, né? E ele, naquela sua atitude de tomar a frente, de tomar as dores da injustiça que estava sendo praticada, ele acaba matando, né, um dos guardas, né, da cultura egípcia, né, e ele precisou ser exilado, né, se ele ficasse ali, ele ia morrer, né, seria aplicado, ele é uma pena, essa é a pena capital, né, então, para que não houvesse problemas, ele saiu no exílio. E nesse exílio, ele teve diversas experiências, por isso essas expressões tão humanas. Ele teve contato com outras pessoas, ele aprendeu, inclusive, outras línguas, né? Porque no Egito, qual era a língua que se falava? Se falava, se escrevia hieroglifos, né? Que era o tempo dos hieroglifos. Né? Só que ele teve contato com um outro grupo, né? E esse outro grupo também tinha a sua escrita, né? Uma escrita um pouco diferente, então ele teve vamos dizer assim, diversas expressões, diversos contatos, né? E com isso ele foi edificando ali diversas experiências, né? E num determinado momento ele teve ali o contato, ele era um médium de efeitos físicos, não só de efeitos físicos,
Mas ele era um médium que tinha um potencial mediúnico muito, muito amplo. Muito amplo. Não só ele, como Arão também tinha muitos potenciais mediúnicos, né? E que todo esse arcabouço mediúnico dele foi ali colocado em prática, né? Na libertação do seu povo. Ele procede uma série de pragas. Então, tudo isso está narrado lá no livro de Êxodo, né? É um livro muito interessante da gente ler, inclusive o livro de Êxodo, no capítulo 20, ele trata sobre uma parte que a gente já conversou, que é o Decálogo, né? Essa parte, inclusive, do Decálogo, ela é algo que é reprisado no livro de Números. Ele aparece no Êxodo, no capítulo 20, ele aparece em Deuteronômio, no capítulo 5, quer dizer, é algo tão importante que ele aparece em 2 livros, né, do Velho Testamento. E ali no Êxodo ele conta toda essa história. Então, essas expressões tão humanas, elas são expressões de um homem ao seu tempo, encarnado no seu tempo, e que ali tinham expressões que eram condizentes com a época em que ele vivia, com o contexto cultural da época em que ele vivia. Então, essa ideia da pergunta me parece ser muito, muito bonita, né? Apesar do contexto tão humano, das expressões tão comuns a uma época de 3.500 anos atrás, Moisés veio ao mundo como um missionário divino, quer dizer, ele veio ao mundo com características de um missionário. Olha, eu não li a resposta, eu gosto de estudar com vocês, eu gosto de colocar muito na pergunta. O que eu entendo pela pergunta? Para depois eu ler o que Emmanuel coloca. Às vezes eu quebro a cara, para você, entendeu? Porque, como eu não li a resposta, às vezes eu quebro a cara. Mas eu gosto de colocar a minha ideia, porque não é bem quebrar a cara, né? Porque todas as vezes que você expressa alguma coisa, às vezes você está olhando por um prisma que não foi exatamente o mesmo prisma que o Emmanuel olhou. Eu estou olhando um prisma um pouco mais ao lado. Então, nem sempre eu diria assim que você quebra a cara, mas você vê um prisma diferente. Moisés veio ao mundo como um missionário divino, que tem uma vírgula separando, né? Então, apesar das suas expressões tão humanas, vírgula, Moisés veio ao mundo como um missionário divino. Olha, se a gente for analisar, como a gente tem que analisar isso à luz da doutrina espírita, nós temos muitos médiuns, temos muitos seres humanos que encarnam aqui nesse mundo como missionários. E muitas vezes eles vêm como missionários em diversas áreas. Nós temos aí, tipo, Madre Teresa de Calcutá, nós temos aí, por exemplo, Gandhi, nós temos aí Nelson Mandela, nós temos tanta gente, né, que vem ao mundo com uma característica de um missionário que vem promover a paz, a justiça, o amor, a caridade. Ou seja, será que Moisés veio ao mundo como um missionário? Eu vou me arriscar a dizer que, de certa maneira, sim. Por quê? Se ele tinha um potencial mediúnico tão grande, como a gente sabe, que ele era um médium de efeitos físicos, que ele tinha um potencial mediúnico tão forte, óbvio, a gente aprende na doutrina espírita que o sujeito que é um médium ostensivo, ele precisa que o seu corpo físico, o seu aparelho físico, tenha condições para que ele possa expressar essa mediunidade ostensiva. Senão, ele será classificado, como Kardec nos apresenta, todos nós somos médiums. Ou ele coloca até mais ou menos médiums, né? Porém, alguns têm uma mediunidade um pouco mais ostensiva. E para que essa mediunidade ostensiva possa se fazer patente, é necessário que o organismo daquela pessoa seja, usando a linguagem de Allan Kardec, adredemente preparado para isso, né? Então, se a gente for pensar nesse sentido, ele veio ao mundo como um missionário divino, que o próprio aparelho físico que ele compunha naquela época estava adredemente preparado para que ele pudesse exercer aqueles dons mediúnicos, para que ele pudesse ter, vamos dizer, todo aquele potencial em que ele iria utilizar para tirar aquele povo que se encontrava na escravidão e levar à Terra Prometida. Lembrando que tirar daqui para lá é um estado de consciência, a Terra Prometida é um estado de consciência, não é um local propriamente físico, parece ser uma coisa física, mas é um estado de consciência. Então, se a gente for pensar nesse sentido,
em todo o trabalho que ele fez, eu diria que, vou me arriscar a dizer, que sim, ele tinha uma ideia de um missionário, de uma pessoa, de um espírito adredemente preparado para esse trabalho. Então, uma vez eu analisando a pergunta, normalmente aí eu passo para a resposta. Sabe, gente, eu tenho sempre eu aconselho as pessoas a fazerem esse tipo de pensamento. Sempre que você estiver estudando um livro, perguntas e respostas como esse, ou mesmo o livro dos Espíritos, sempre se atenha à pergunta. Ou seja, leia a pergunta, faça a sua própria reflexão, como se você fosse responder aquela pergunta. Se preocupe com pontuação, veja que eu me preocupei, aonde está a vírgula. Se preocupe com os verbos, se preocupe com expressões idiomáticas, se preocupe com expressões que expressam o contexto da época, como ali, expressões tão humanas. Ela está falando de um contexto cultural, de uma forma como aquelas pessoas viviam há 3.500 anos atrás. Ou seja, se preocupe com todas essas peculiaridades para que você possa elaborar uma resposta para você e depois você possa ler a resposta que a espiritualidade te apresenta. Se houver grandes dissonâncias entre um e o outro, o ideal, então, é refletir sobre aquilo que a espiritualidade te apresenta para você ver em que nuances você está ainda precisando entender um pouco mais, caminhar um pouco mais. Então, vejamos, então, o que a espiritualidade, ou seja, o que o nosso irmão Emmanuel nos apresenta como resposta. Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu. Legítimo emissário do plano superior para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata das suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Vejam que as reflexões que eu fiz inicialmente, de certa maneira, eu estou olhando os prismas, mas eu não estou tão fora com relação àquilo que o próprio Emmanuel nos coloca. Atos enérgicos de homem. Sim, é verdade. Se a gente lembrar, e ligando à última parte, né, de uma humanidade ignorante e materialista, se nós lembrarmos, eu até citei o livro de Êxodo, lá no capítulo 20, onde tem o Decálogo, um pouco antes do Decálogo, ele anunciou ao povo que ele ia subir ao Monte Sinai, que ele ia ficar por 40 dias lá, ele avisou que ia ficar um tempo, né? E que ele ia ficar um tempo lá em cima e que ao final ele ia descer com as tábuas da lei. E o que o pessoal fez, né? A gente é fogo, né? O gato saiu, mas era festa, né? Já montaram o bezerro de ouro, já começaram a cultuar o bezerro de ouro, né? Então, realmente, dentro da face de uma humanidade ignorante e materialista, alguns atos enérgicos de homem, expressões tão humanas, eram naturais, né? Ele chegou ali embaixo e viu tudo aquilo que ele fez. Ele ficou bastante, vamos dizer assim, a palavra revoltado é um pouco forte, vou dizer assim, ele ficou um pouco constrangido, né? Ficou muito constrangido, frustrado, constrangido, que ele quebra a tábua, né? E ali há alguns atos que são, vamos dizer assim, típicos de uma humanidade ainda muito ali, vamos dizer, ignorante, materialista, né? Se a gente vê, inclusive, ali um momento de separação, né? Alguns são exilados e depois são mortos. Tem coisas que são relativas a uma vida de 3.500 anos atrás, tá? Uma humanidade ignorante, materialista, em que ali vigorava muito olho por olho, dente por dente, né? Lembrando que não foi Moisés que instituiu isso, né? Isso, na verdade, vem lá do Código de Hammurabi, que é bem antes de Moisés, né? E que Moisés apenas se apropria disso e que coloca num contexto da época que depois ele revê. Depois esse olho por olho, dente por dente, é revisto lá no Deuteronômio, em que ele começa a apresentar a misericórdia. O Deuteronômio é o último livro, ele é escrito como segunda lei, e é o momento em que eles vão entrar na Terra Prometida, que eles vão se separar em 12 tribos, né? E que ali eles recebem uma segunda lei. É como se dissesse assim, olha, até aqui, vocês viveram dentro de uma lei bastante
punitiva, bastante forte. Agora nós vamos começar a entender um pouco mais o que é a misericórdia divina. Tanto que a palavra misericórdia, ela começa a aparecer lá no Deuteronômio, ela não aparece antes, nem no Levítico, nem no Números, nem no Êxodo, nem em Gênesis. A palavra misericórdia, ela é muito, quase não se aparece. Ela está mais presente, mais sólida dentro do Deuteronômio. E depois, lógico, ela é melhor trabalhada com os profetas, o livro dos profetas, os reis e todo o arcabouço que aí vem de forma mediúnica através de todos os enviados, né, como Moisés, né, os enviados, os missionários, que ali vão dar continuidade na primeira revelação e que trazem todos os demais livros que compõem o Velho Testamento. Então você percebe que são características da época. E essa tarefa do missionário hebreu, que era um legítimo emissário, isso foi bacana, né? O emissário do plano superior, e eu volto a dizer, né, todos, não só ele, mas todos aqueles que abraçam, de certa maneira, que se preparam no plano espiritual e que aqui abraçam a caridade, o amor ao próximo, a benevolência, a indulgência, e que trabalham na divulgação dos ensinos de Jesus, todos eles são missionários, foram preparados e vêm ao mundo exatamente nessa tarefa, né? Então, de certa maneira, eu vejo que primeiro, na resposta a Moisés, como realmente um missionário. E segundo, as expressões tão humanas, tão características, elas são realmente algo extremamente dentro do contexto, e dentro do contexto, não só do contexto, mas do contexto cultural do povo que ali estava junto com ele. Ele precisava realmente ser enérgico. Imagina, né, em pouco tempo construir o bezerro de ouro. O trabalho dele, Moisés, era realmente, tanto que quando vem Jesus, ele trabalha sobre as leis, né? Só que praticamente a primeira e a segunda lei, né? Que amarás ao Senhor teu Deus e somente a eles amarás. Não terás, não farás ídolos, e nada que há sobre a terra ou sobre a água, porque eu sou um Deus ciumento, ou em outras traduções, um Deus zeloso, que pune a iniquidade dos pais dos filhos na terceira e quarta geração. A ideia desses dois mandamentos, que era o monoteísmo e a crença em monoteísmo e o amar a Deus sobre todas as coisas, né? Essas duas leis, elas foram fortemente trabalhadas por Moisés, elas foram ali duramente trabalhadas. E Jesus, quando vem, ele trabalha sobre as outras demais leis, mas ele usa sobre ela o amor, ele coloca o amor e apresenta a caridade. A caridade é o amor em ação. Então, a gente percebe que esse trabalho era um trabalho muito difícil. Era tirar um povo que era politeísta, cheio vamos dizer assim, hábitos, maus hábitos, né? E destruir esses maus hábitos, né? Para que se tornasse um povo realmente fiel, um povo realmente monoteísta e crente num Deus único, um Deus todo-poderoso, criador de tudo, criador de todos. Então era realmente um trabalho bastante árduo. No meu modo de ver, é a maneira como eu consegui abordar essa pergunta. E eu queria ouvir agora das pessoas aqui presentes, do pessoal da internet, o que as pessoas poderiam comentar um pouco mais sobre essa pergunta. Fica aqui aberto para a gente conversar um pouco. Bom, eu estava pensando em você, claro, Tem que falar, senão o pessoal da internet não. em primeiro lugar, como que Moisés ficou surpreso. Por quê? Porque, apesar a gente traçar tudo paralelo, isso é muito interessante. Então, quando 1500. No Velho, no Novo Testamento, 1557. você vê que a mesma dificuldade Jesus teve, porque ali, ali que estavam com ele o tempo todo, apesar de ele ter feito tudo o que ele fez, caras ainda estavam cheios de dúvidas ainda. Eles não chegavam junto, né? Ele tinha que ficar ocupando os caras, os caras poderiam entender. E eles não entenderam, né? Porque tanto é que ele foi preso, os caras
apareceram. Ninguém ficou, né? Ficou só um, foi igual. Ele era criança, né? Mas não tinha ainda aquela coisa que eu vi, né? E no caso de Moisés, apesar de Deus, o povo ter visto o que ele fez no Egito, ter tirado o pessoal de lá, levado, atravessado o Mar Vermelho, meu. Não tá qualquer um, não. Abre aí que eu estou passando. Quem é esse cara, né? Bate o cajado na pedra, sai água. Pede para Deus chover maná. Sai 2 minutos, o cara já volta no pé anterior. É um pouco, né? Então a gente vê que o povo realmente não. Como nós. Vamos deixar o trocado, né? Então, esse povo que estava lá, esse povo não estava pronto. Tanto é que eles ficaram 40 anos tirando no deserto para eliminar duas gerações, para que eles pudessem entrar com um povo que já compreendesse, já estivesse já mais ou menos ligado naquilo que eles estavam. Então, a ideia de Deus único, e não é uma ideia, naquela época, a gente tem que analisar, que não era, assim, uma coisa fácil das pessoas aceitarem. Por quê? Porque eles estavam habituados com aquele cristianismo, que o Deus está cada coisa no Egito. O Deus está cada coisa. E negociava com todos eles. Que lá no fundo, os sacerdotes sabiam que cultuavam um Deus só, né? E, na realidade, existia um Deus único. Eles sabiam disso. Não foi lá que Moisés saiu. Dessa escola. Então, é que ele não vacilava, né? Ele tomava as decisões, falava por aqui e vamos. E as coisas aconteciam. Então, esse paralelo a gente tem que traçar. Quer dizer, houve uma preparada de 1.600 anos depois, o pessoal já estava no jeito. Aí nós estamos 2.000 anos depois de Cristo e ainda estamos na mesma situação. Não. Então, eu mesmo ainda. Então, Já tinha recebeu a terceira revelação. Recebemos, mas nós estamos ainda com pé dentro. Nós estamos ainda ameaçando. Estamos saindo de dispersão de provas, lentamente passando para o de utilização. Já estamos vendo muito, enquanto aparecer os benefícios dessa revelação. Mas ela vai demorar bastante tempo. Quantas gerações vão passar até que realmente resolver? São 2.000 anos de Cristo para cá. Mas de Cristo para trás, são 1.600 anos. Passaram quanto tempo? 3.600 anos. Então, o crescimento espiritual nosso, ele ainda é muito lento. É muito lento. Né? A régua é comprida, pelo jeito, né? A régua é comprida. Olha, sempre que a humanidade está preparada, tem um grupo preparado, sempre é enviado isso. A gente tem lá Krishna. Nesse meio tempo, de 3.600 anos, quantos vieram? Não, e também, se você for analisar antes de Moisés, você tem Krishna, o primeiro dos todos Krishna, que veio lá para a Gabi, para a Índia. Depois nós temos Buda. Então, antes de Cristo, não teve fato. Então, existem todos os momentos em que a humanidade está preparada, sempre o governador do orbe, Jesus envia um missionário, Vai lá, você está em sua vez, e entrega para aquele grupo uma verdade, que é, no sentido filosófico, igual para todo mundo. Então, estou fazendo muitas coisas. Eu achei interessante isso. Tá? Quando você está no mundo espiritual, o assunto é outro. Você está lá no mundo espiritual, está comungando com aquelas pessoas E esse é o problema. Não. Os caras estão falando aqui, vai lá, meu amigo, que demora uma vez. Você vai fazer só isso aqui, vai lá, vai dar tudo certo. Aí, quando o cara chega aqui, e eu estou falando isso de Jesus, ele chegou aqui, olhou e falou: ele sabia, pelo amor de Deus. Ele sabia. Eu vou ver o espiritual do orbe. Ele sabia que a massa não era fácil, sabia que ele ia lidar com coisas que eram difíceis de resolver. Né? Mas ele veio. Não, tem que fazer agora tem que fazer. Sim, o momento era o momento mais propício.
nós estaríamos ainda no mesmo espírito daquela época. Como você mesmo falou, nós já mudamos, não estamos do mesmo jeito. No momento oportuno, ele veio no momento exato. No momento mais oportuno. E ele veio no momento certo, não houve nenhum atraso, nenhum adiantamento. No momento propício. E ele entregou o que ele precisava. Ele entregou a misericórdia, ele entregou o amor, ele buscou, ele viveu a misericórdia, ele viveu o amor, e ele provou por A mais B que nós somos espíritos imortais. Afinal, ele morreu na cruz, ele voltou, ele se apresentou para os apóstolos, ele ficou com os apóstolos 40 dias, ele provou por A mais B que a morte não existe. Então, isso é tranquilo. Fechou a tarefa dele dizer agora. Eu fiz tudo que eu podia dizer. Eles podem aceitar. Mas não posso dizer porque eu já tenho. Você imaginou? Os caras não entendiam que pouco que ele apresentou. Se ele chegasse e falasse assim, olha, tem cidade espiritual, ele seria apedrejado. Mas a gente que está trabalhando com esse pouco, a gente sabe que ia ser apedrejado. Era muito. Era muito mesmo. São muitas coisas ainda para a gente aprender, muitas para a gente colocar em prática, que nós não colocamos. Isso só estamos aqui porque nós não fizemos isso. Não colocamos isso dentro das nossas vidas. E nós não evoluímos o necessário ainda para que passemos para o próximo ano. Então, falta muita coisa ainda. A gente que trabalha com o Evangelho, lendo as aulas, analisando no dia a dia, a gente sabe quantas coisas que nós ainda não conseguimos colocar em prática. Era impossível naquela época, como ainda hoje é. É difícil. Impossível não é. É esforço. Por enquanto, na condição em nós, as coisas aparecem para nós como impossíveis. Mas nós sabemos que nada é impossível e ele mesmo provou para nós. Ele mostrou para nós que não é impossível. Ele falou, podeis fazer tudo que eu faço e mais ainda. Então, ele deu para nós a condição que nós precisávamos. Nós não temos só um tempo. Eu vou deixar na gravação, no final é só fechar o computador. Tudo bem? Tá tudo bem. Rosana. Trabalhando um pouquinho uma coisa de dia, sabe? Então, uma pergunta, ela fala assim, apesar de suas expressões humanas, quando nós olhamos essa primeira parte da pergunta, apesar das suas expressões humanas, nós analisamos o que são essas expressões humanas. São os fatores que nos fazem seres humanos e são os fatores que nos fazem seres humanos na época em que vivemos. Então, Moisés, no primeiro momento, ele demonstra uma série das falhas, das imperfeições, vamos chamar assim, que todos nós temos na nossa própria evolução, independente de em que momento da nossa encarnação nós estamos. Em busca de justiça, Moisés vai lá e comete um dos maiores pecados, que foi matar um lado. Então, ele próprio foi contra aquilo do pecado, depois veio como um dos mandamentos. Mas ele o fez em busca de justiça e necessariamente porque esse foi o fator que começou a caminhada evolucionária. Enquanto reforma íntima, isso não impediu que ele também tivesse outras expressões de imperfeição humana, quando ele manipula, não vou dizer que ele causou, pode ter sido coincidências ou não, as 7 pragas do Egito, mas o importante é que ele teve a inteligência, ele teve a percepção de manipular tudo aquilo a favor da discussão dele com o faraó, e ele não teve dificuldades em fazer isso.
E a gente tem que lembrar que é uma época que não existia, o Edu falou um negócio sobre misericórdia, vamos recordar que misericórdia não existia enquanto palavra na época do Velho Testamento. Misericórdia, ela nasce enquanto palavra da Idade Média, do jeito mais imbecil possível, comparado com o que é misericórdia na realidade, fazendo um parênteses aqui da história da palavra, quando você, na época medieval, tinha grandes batalhas medievais, onde os nobres lutavam a cavalo, com armadura e tudo mais, eles tinham uma copa de malha, para tudo protegido pela armadura, eles tinham uma copa de malha de argolas. Quando eles eram feridos e caíam no campo de batalha, eles tinham duas alternativas, porque com aquele peso a pessoa morria ali, se afogava, né? Sufocava no calor do tempo da batalha, ou iam ali e davam de misericórdia. Misericórdia era um punhal produzido, desenhado, para que ele entrasse entre as argolas da faixa de malha e conseguisse atingir o coração do cavaleiro derrubado. Isso é uma forma nobre, do nobre não precisar passar pela degradação, pelo sacrifício, o sofrimento de morrer ali lentamente. Então, dar de misericórdia era ir lá enfiar a misericórdia e matar o indivíduo. Depois, a própria Igreja Católica mudou. Então, você não tinha essa leitura, essa visão de você poder fazer alguma coisa misericordioso por alguém. Qualquer coisa que acontecesse naquela época, ela vinha pelo quê? O merecimento. Você tinha que ir lá e batalhar, você tinha que ir lá e caminhar. E Moisés, ele começa a trazer esse tipo de conceito. O conceito que o seu merecimento não precisa ser equivalente à destruição do outro. O seu merecimento, ele pode vir em sociedade, ele pode vir em comunidade, ele pode vir em trocas, né? Então, apesar de suas expressões, tudo isso nos traz para esse momento. A pergunta era: Moisés é um missionário divino? E se a gente imaginar que Moisés, com todos esses defeitos, cada defeito desse foi um degrau para que ele pudesse executar uma missão. A missão dele, basicamente, era conduzir o povo judeu para aquela circunstância na qual pudesse ser adequada para o nascimento ou a chegada do Messias, olhando para o prisma do Velho Testamento e olhando até pelo prisma que a gente enxergou como realidade. Então, a gente vê que as expressões humanas de Moisés foram que tornaram alinhado com aquilo que ele precisava fazer. E assim, pelo fato de como ele usou cada oportunidade, cada situação daquela que ele teve, para que aquilo ele fosse caminhando para frente. Ele não se tornou porque ele matou o guarda. Ele não foi lá, ele matou o guarda e foge. É uma coisa interessante, ele não mata o guarda e vai usar a prerrogativa dele de protegido do faraó para virar e contar uma história lá qualquer e sair impune. Não existia nenhuma condição, possa imaginar, que Moisés iria ser punido por matar um simples guarda se ele fosse utilizar toda aquela coisa, todo aquele apadrinhamento que tinha naquela época. Ele não fez, ele teve a consciência da responsabilidade. Ele teve a consciência da responsabilidade das consequências que ele tinha para com aquilo que ele tinha feito. E aí ele começa, através do exemplo dele, começar a dar esse espírito de corpo, que não foi somente ele descer do Monte Sinai, porque aquelas pessoas elas estavam tão carentes de esperança, e quando ele vira as costas, eles criam um bezerro de ouro, eles fazem um monte de coisa. Isso tem um lado de idolatria, isso tem aquele lado nosso natural de querer procurar sempre uma forma de ter esperança. Que bate em nós até hoje, né? A gente sempre espera que alguém venha para resolver os nossos problemas, seja em forma de governo, candidato, governante. A
A gente vai até a página 3, com as nossas responsabilidades sobre as nossas próprias escolhas, naquilo que a gente precisa enfrentar para fazer verdadeiras mudanças. Ele traz isso. Se ele fosse descer só para aquelas tábuas, sem toda essa história, toda essa envergadura moral, esse patamar superior moral, ancorado em uma história de exemplos de como ele superou tudo isso, também não teria essa envergadura para ir lá e aquelas palavras serem as palavras sólidas para passar por tudo aquilo. Porque ele era a esperança. E aquelas tábuas que ele trouxeram era a esperança. Ele faz isso tudo com base na capacidade dele de transmitir isso com envergadura moral superior. Por isso que na segunda parte a gente pode dizer, pô, ele é um missionário divino dentro daquela missão que lhe foi dada, porque tudo aquilo que ele viveu o preparou e o solidificou para aquele momento. Deixa eu só atualizar um pouquinho aqui, Samuel. Fazendo, não sei, Saiu. deve ter sabido, ou deve ter caído. Então, é o seguinte, eu só vou atualizar. Veio aqui no recado, gente, e a mãe do Eduardo, ela não está passando bem. Ela é uma senhora que tem idade bem avançada. E ele deixou conosco aqui, tá? A gente continuar debate essa aula hoje, para poder ver o que aconteceu com isso. Que é só ela e a Maria. Bom, só para atualizar aqui. Então, Pode falar, Silvana. dê a sua. Isso eu não sei. Você está resolvendo. Fugiu a tela, agora voltou. Vou pontuar na pergunta e resposta, porque eu gosto de ver as falas do Emmanuel, né, a escrita aqui que foi dita. Bom, a pergunta em si, ela se Moisés veio ao mundo como missionário divino. Aí no primeiro parágrafo, o Emmanuel coloca assim, uma certeza absoluta, assim, ou seja, é, legítimo emissário do plano superior. Então, ele é, sim, um legítimo emissário do plano superior, ainda com a tarefa de entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Então, está claro, quer dizer, a pergunta assim, agora, tá, tem, apesar das suas expressões humanas, tal, depois ele explica também que essas expressões diversas dele, do grande enviado, que é da conta exata, ele escreve assim, ó, não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações, ou seja, se não fosse duro, enérgico, com aquele povo que era materialista, que era ignorante, ele não conseguiria cumprir a missão. Aí a resposta do segundo questionamento. Sem querer, querendo, agora, já que o WhatsApp tem tudo, inclusive até a inteligência artificial, eu fiz a pergunta seca, assim, né? Moisés veio ao mundo como missionário divino? É o segundo trecho depois da vírgula e da pergunta. Aí ele escreve assim, ó, inteligência artificial. Olha que eu não mencionei nada sobre doutrina espírita. Aí vem assim, sim, na doutrina espírita, Moisés é considerado um missionário divino, ou seja, um espírito encarnado com a missão específica para cumprir no mundo. Segundo a doutrina espírita, Moisés foi enviado por Deus para liderar o povo hebreu e transmitir os princípios morais e éticos que seriam fundamentais para a humanidade. Ele é, por Moisés, considerado um dos principais profetas da história e um dos exemplos de servidor de Deus. Aí ele coloca, a doutrina espírita ensina que Moisés foi, primeiro, preparado espiritualmente. Antes de encarnar, Moisés recebeu uma preparação espiritual intensa para cumprir sua missão. Dois, encarnado com um propósito, Moisés foi encarnado com um propósito. Moisés encarnou com um objetivo específico de liderar o povo hebreu e transmitir os ensinamentos divinos. Três,
Moisés foi inspirado por Deus. Moisés recebeu inspirações e comunicações diretas de Deus, ou o que nós conhecemos hoje, né, os emissários espirituais, para orientar o seu trabalho. E quatro, Moisés, um modelo de fé e obediência. Moisés é apresentado como um exemplo de fé e obediência a Deus, mesmo diante de desafios e obstáculos. A missão de Moisés, segundo a doutrina espírita, inclui libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, estabelecer a lei de Deus, os 10 mandamentos, e preparar o povo para a vinda de Jesus. Moisés é considerado um dos principais personagens da história e um modelo para todos nós que buscam seguir os princípios divinos. Ou seja, então, como a inteligência artificial e como o Emmanuel coloca, Moisés sim é missionário divino que veio trazer, tinha uma missão e eu entendo no meu consentimento que cumpriu muito bem devido à ignorância do povo da época, devido à materialidade do povo da época. Ele conseguiu, sim, dar o seu recado e transmitir e preparar esse reino para a vinda do Cristo. Essa é a contribuição. Obrigado. Então, você está falando, Samuel, hoje os temas daqui da casa, tá? Os outros trabalhos também, foram assim: Deus não dá uma missão a um general que não tem condições de executar. É bem interessante isso. Ele está preparado, sim. Ele veio com essa determinação. E ele foi aprovado para isso, para esse sentido de vir atuar e fazer o que tinha que fazer. Essa era a missão dele. Coisa bem complementa tudo que nós estamos tendo hoje, o que você falou, que nós também falou, que nós falamos. Uma coisa Então, eu estou mais ligada nas coisas do outro, sabe? Mas que, né, a gente sabe que tudo tem certo, né? Então, eu tantas pessoas vieram para o seu bem, ensinar, né? Faltou o tempo que tinha, né, para ensinar um pouco, mas como a gente tem que notar, tanto sofrimento que tem, né? Eu não sei se você já viu alguma coisa que o Luciano Paulo Irlanda está fazendo uns pareceres diferentes aí, né? Não sei se está vindo, né? Então, mas sabe que ele fala respondendo umas perguntas assim, né? Eu não entendia como assim e tal. E responde muito, sabe? Mas então é isso. Eu estou muito ansiosa, sabe, com essa mudança, né? Uma tarefa forte, né? Da mudança, porque eu fico pouco humanidade. Então, nós, né? Então, é isso, né? Moisés, né? Tão antigo, ele trouxe também uma coisa, né? Sempre a cultura brasileira. Então, eu fico muito pensando nisso, né? Então, é essa expectativa, esperar agora essa mudança, ver se a humanidade se acerta, porque é muito difícil, sabe? Né? De pura ignorância. de expiações do próprio final do período, a gente não recebe, está aumentando a intensidade, justamente porque é uma briga, né, entre a luz e as trevas. E para que haja essa mudança, é preciso que o mal esteja se pague. Vai, né? Vai se pague.
ele vai desaparecendo lentamente. A gente não percebe no dia a dia, tem como ligado no sistema dele e acaba olhando só com lado. Se a gente olhar no geral, a gente vê que esses três mundos se tornam. O mal está começando a ser. E os trabalhadores da luz estão aumentando, estão chegando cada vez mais aí, para justamente operar essas mudanças. O mundo de regeneração já começou, já faz tempo que começou. Mas, como coisa ali, a gente pode conversar pelo fato que Jesus fez isso há 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás. E as coisas ainda estão, parece que não aconteceu nada. E a outra evoluiu bastante. Então, a parte cultural está sendo muito focada. É isso que eu estou dizendo, está sendo muito procurado. O preconceito está acabando, né? O preconceito era enorme, né, sobre a parte espiritual mesmo. E hoje não. Até assim, que não está sabendo, né? Que existe a alma, né? Quando você tem, quando a gente tem uma realidade, né? A gente avança no momento em que você vê as doenças mentais, como doenças orgânicas, doenças relacionadas exclusivamente à parte biológica, quando surge que não, doenças psicológicas extremamente. E um vai lá e coloca outras coisas. Assim, não há uma parte dele ser separado da parte biológica, é muito mais profunda dentro do seu desenvolvimento, então, inclusive, em termos da época de memória coletiva, e que nós evoluímos para uma realidade de compreender, não é coletiva, ou é coletiva em memória de várias pessoas encarnando sucessivamente. E quando você observa o avanço disso, a gente olha que este ano, por exemplo, o Código do CDI, o Código Internacional do CID, né, o Código Internacional de Doenças, ele traz no seu arcabouço mais de 2.000 moléstias relacionadas hoje, que vão desde surtos psicóticos até momentos de dissociação cognitiva relacionadas a transe religioso, relacionadas a comportamento químico-biológico do cérebro respondendo a um outro estímulo muito superior ao próprio cérebro. Não é da gente olhar e dizer que a ciência já aceitou algo, que nós não estamos ainda nesse grau de evolução, mas quando você olha 2.000 doenças em uma geração, uma coisa que uma geração um pouco atrás nós estávamos vendo, era sempre institucionalizar as pessoas, ou você colocava em um manicômio, ou você, inclusive, fazia eletrochoque, ou lobotomia, ou resolvia fisicamente problemas, em nada interferem com a físico-química, a biologia do próprio corpo. Então, a gente já vê grandes passos se encaminhando para o outro tipo de compreensão. Então, a gente